O clique da porta foi o som que dividiu a minha vida em um antes e um depois. Era um clique tão comum menos o fechar de uma casa que dorme, que por alguns segundos eu até achei que era só mais um suspiro no ritmo de sempre. O táxi partiu, o carro desceu a rua e eu me lembro de ficar ali com a mala da minha irmã no hall e um termos amarelo na mão, pensando em quantas vezes eu já havia confiado nela, sem questionar. Minha sobrinha, Nola, encolhida no sofá, olhou para mim com olhos que guardavam uma paciência além da idade. Ela não falava desde que nasceu. Era o que todos diziam. Médicos, familiares, a própria Brooke. Ela tem um problema neurológico, repetiam como se fosse uma sentença que devemos aceitar. Eu trabalhei com números minha vida inteira, estava acostumada a aceitar afirmações, depois de comprová-las. Mas naquela tarde, uma frase simples atravessou tudo o que eu achava que sabia. Tia, não beba o chá que a mamãe fez. Ela armou algo ruim. Não foi um sussurro, não foi um gesto. Foi uma voz pequena, clara, que pronunciou meu nome pela primeira vez em anos. O som daquelas palavras batia mais alto que o clique da porta, e por um instante eu fiquei muda, como se o silêncio que sempre a envolvera tivesse se quebrado apenas para me alcançar. Voltemos 6 horas antes, porque há sempre um motivo para o som de um clique, e eu precisava recuar para entender as camadas daquela tarde. Eu sou Lisa Rains, trabalho com contabilidade e gestão patrimonial. Cresci ao lado de Brooke menos minha irmã mais nova, carismática e por muito tempo invulnerável aos desgastes que atingem os outros. Quando nossa mãe, Patricia, morreu, deixou um trust substancial para Nola menos, e uma carta que dizia, em termos bastante claros, como queria que seus recursos fossem administrados. Eu não esperava que dinheiro fosse apagar a lealdade que tenho por minha família. Mas o que eu não imaginava era que a ganância pudesse revestir-se da forma mais sutil, cuidado exagerado, elogios diante de estranhos, um sorriso que escondia coisas. Brooke sempre pintou para os outros a imagem de mãe dedicada. Postagens perfeitas, jantares organizados, a fachada de quem fazia tudo certo. Nola, por fora, parecia confirmar essa imagem. Roupas combinando, brinquedos alinhados, uma rotina que impressionava qualquer visitante. Para mim, algo sempre foi diferente. Havia um silêncio choqueante em casa, como se alguém tivesse colocado um pano sobre a voz daquela criança. Eu atribuía a condição que Brooke dizia que ela tinha. Era mais fácil acreditar no diagnóstico aceito do que questionar a dinâmica íntima que eu, secretamente, alimentava com culpa e desconfiança. Quando Brooke nos pediu para ficar com Nola durante um fim de semana, menos um tempo a sós com Jared, disse ela, algo romântico planejado, eu aceitei sem hesitar. Meus pais haviam morrido. Eu sentia que devia ajudar. Ela me entregou o termos amarelo como quem entrega uma oferenda. É o chá que ela gosta, disse ela. Guarda até a hora do lanche. O termos parecia banal. Eu o coloquei no balcão e fui arrumar os brinquedos com Nola. Ela brincava sozinha, desenhando dinossauros no canto do tapete, e eu observava, meio perdida entre fórmulas de imposto e memórias de infância. A casa estava em silêncio. A cada 2 minutos eu escutava o clique das portas, dos armários, do micro-ondas, os pequenos sinais de uma casa que vive. Quando a porta se fechou e o carro se afastou, eu e Nola ficamos as duas. Pelo menos era isso que eu imaginava até ela falar. A primeira vez que eu vi tia, depois de anos, foi como sentir um choque elétrico. Despido, direto, sem aviso. Ela apontou para o termos com um dedo pequeno e disse, com aquela voz que não deveria ter, tia, não beba o chá que a mamãe fez. Ela armou algo ruim. As palavras eram curtas, mas carregadas. Havia medo, havia pressa, havia, sobretudo, a confiança de quem acreditava que eu poderia agir. Eu não consigo descrever exatamente o que senti naquele instante. Parte de mim congelou na incredulidade. Outra parte reagiu com uma velocidade clínica, quase profissional, menos aquela parte de mim que mede risco e faz listas. Pedi que ela repetisse, pedi que ela me mostrasse. Ela pegou a mão que estava mais próxima
e com uma segurança que me partiu o peito. Puxou a manga da minha blusa até meu punho e tocou nele como quem verifica batimentos. Um gesto de proteção, um pedido de ajuda. Não havia tempo para hesitar. Liguei para Gwen, menos amiga enfermeira, e a pessoa mais prática que eu conheço. E falei rápido, sem rodeios. Contei o que havia acontecido. Gwen não fez perguntas que eu não estava pronta para responder. Vinha com passos certos. Me manda o chá. Não toque em nada. E leve a criança para um local seguro. Agora, enquanto aguardava, minha mente começou a mapear possibilidades. Coerção. Abuso psicológico. Forçar uma criança a não falar através do medo. São palavras pesadas, mas são precisas. Eu não queria transformar o que aconteceu em espetáculo. Eu queria provas. Precisamos de provas. Gwen chegou antes do que eu esperava, com uma mochila que mais parecia uma bolsa de emergência. Ela não se comportou como se estivesse crescendo uma história. Ela agiu como profissional que sabe distinguir entre pânico e procedimento. Coletou o chá em um frasco estéril, olhou para Nola com calma e disse: Vamos fazer exames. Eu conheço um laboratório. Pegou o termos amarelo, o guardou em um saco plástico transparente e rotulou com uma caneta preta, como se fosse algo frágil demais para o mundo. Também liguei para Kevin. Kevin Calloway é um contato jurídico que eu tinha há anos. Alguém que entende complexidade de trust e litígios familiares. Expliquei a situação de forma contida. Não pedi ação imediata, não naquele momento. Apenas disse que poderia haver algo criminal e que eu estava reunindo provas. Ele prometeu estar disponível e me orientou a documentar tudo. Mensagens, recibos, qualquer coisa que pudesse estabelecer padrão. Nos dias que se seguiram, a rotina foi uma mistura de velhas tarefas e novas vigilâncias. A dinâmica doméstica mudou por completo. O termos amarelo tornou-se um objeto de suspeita. O sofá onde Nola costumava sentar virou área controlada, e a rotina de respostas automáticas que eu tinha como tia transformou-se em uma operação, hora de alimentar, hora de brincar, hora de gravação, porque eu sabia que não bastava confiar na voz da criança. Para a justiça, uma voz precisa ecoar em evidências. Gwen fez a coleta inicial e o frasco foi enviado para análise. Em paralelo, começamos a buscar sinais de manipulação em papéis que, até então, eu considerava apenas formalidades domésticas, assinaturas em cheques, documentos do trust, uma carta da nossa mãe, Patricia, cujo teor eu conhecia bem, porque a administração do patrimônio já havia passado por mim em diversos momentos. Havia algo na caligrafia, eu dizia a mim mesma, que parecia deslocado, uma curva menos precisa, um traço de pressão diferente. A primeira noite depois do tia, não beba, foi a mais longa que tive em anos. Olhei para Nola, dormindo com um cobertor com dinossauros, e me peguei lembrando da infância, pedras que colecionávamos, as festas na cozinha, a simplicidade de um pacto de proteção entre irmãs. Senti que aquilo tudo tinha se esgarçado. Eu me senti traída, não apenas por Brooke, mas por uma ideia que eu cultivava de família como abrigo. No dia seguinte comecei a vasculhar o que eu tinha direito de ver. Correspondências, extratos, contratos. Encontrei, num armário trancado, que, curiosamente, Brooke dizia ser apenas para coisas de criança. Um envelope com documentos que não batiam com um que eu já sabia da administração do trust. Havia autorizações assinadas com datas estranhas, transferências para contas cujos beneficiários não eram mencionados em nenhum plano familiar. Em um papel, uma rubrica repetida e uma caligrafia que parecia imitar a da minha mãe menos, mas havia algo frouxo ali. Uma hesitação que os olhos treinos reconhecem. Levei tudo para o escritório de Kevin. Ele folheou os papéis com aquela atenção fria de quem conhece as nuances das fraudes. Precisamos fazer uma perícia e precisamos proteger a criança, disse ele com a firmeza
de quem já viu famílias despedaçadas por disputas patrimoniais. Kevin comentou que, se havia manipulação de documentos e tentativas de desvio de recursos do trust, isso poderia constituir crime e causar sérias repercussões nas questões de tutela. Pedi também que chamassem um perito em caligrafia, não pelo gostinho de ver Brooke desmascarada, mas porque eu precisava de certeza. Havia uma linha tênue entre suspeita e acusação, e eu não queria atravessá-la sem suporte. Enquanto a burocracia avançava, menos protocolos, laudos, registros, eu e Gwen também começamos a reparar nas pequenas coisas que juntas formavam um padrão. Um registro digital mostrou que a linha telefônica da casa de Brooke tinha várias chamadas para números ligados a serviços de saúde alternativos, e transações últimos meses exibiam saques frequentes em horários estranhos. Nada isolado, nada conclusivo, mas era suficiente para me manter acordada. O laudo do laboratório chegou em dias que pareceram semanas. Lembro que abri o e-mail no mesmo instante em que Nola me pediu mais uma vez para que eu não tomasse chá. Ela tinha voltado a insistir, sempre com a mesma expressão séria, como se o que dissesse fosse uma ordem do mundo. O relatório do laboratório apontava traços que não costumam estar num simples chá de ervas, compostos compatíveis com sedativos em baixa concentração e traços de laxante, menos a combinação dava um resultado que, em teoria, poderia deixar alguém fora de si por algumas horas. As palavras do laudo eram cirúrgicas. Não havia sensacionalismo, apenas dados. Eu precisava, ainda assim, ter cautela. Kevin recomendou que guardássemos tudo com zelo e que não víssemos naquilo uma conclusão automática de crime planejado. É um indício forte, Lisa, mas precisamos conectar isso a uma intenção e a uma ação, disse ele. Eu entendi. Intenção é uma palavra que, no direito, pede provas sólidas, mensagens, gravações, testemunhas. Foi aí que decidi que não podia apenas reagir. Precisava atormentar a minha mente com a pergunta que me corroía. Por que Brooke faria isso? O motivo possível, o dinheiro do trust, a carta da mãe que dava instruções claras, pairava como uma sombra óbvia. Mas morte e ganância são temas que a gente sempre pensa que pertencem a outro tipo de história. Ver $40.000 em uma conta sendo transferidos, ver assinaturas forjadas e ouvir a criança me chamar de tia em alerta foram peças demais para manter qualquer neutralidade. Ao mesmo tempo, eu sentia culpa por ter demorado a ver, por me apoiar em um diagnóstico aceito socialmente, e pelos momentos em que olhei para uma família como algo que não se questiona. Essa culpa virou combustível, não para punir, mas para proteger. Começamos a montar uma estratégia que precisava ser tão discreta quanto implacável. Kevin disse que se realmente havia intenção de me incapacitar para forjar documentos em meu nome, deveríamos criar uma situação controlada para expor isso. Um plano de isca, fingir que o chá havia feito efeito em mim. Criar sinais de uma enfermidade súbita que levasse Brooke a agir conforme seu plano. Tudo isso com profissionais presentes, gravações e autorização prévia de agentes legais. Precisamos que ela venha até um local em que possamos registrar tudo, sugeriu Kevin. Eu senti a garganta fechar. Havia ali algo que puxava para a frente. A necessidade de que Brooke não tivesse chance de manipular a narrativa. Mas não éramos ingênuos. As armadilhas legais são delicadas. Precisávamos de testemunhas imparciais, de um ambiente seguro para a criança, de autorização psicológica para qualquer gravação da criança. Não queríamos revitimização. Gwen, com sua experiência em hospitais, foi quem pautou limites. Qualquer gravação que envolva a criança tem de estar com um psicólogo presente, dizendo que a criança compreende e consente na medida de sua idade. Ela não usou a palavra consentimento levianamente. Falou com a propriedade prática de quem lida com protocolos de proteção infantil todo dia. Montamos uma equipe pequena e confiável. Gwen, Kevin, eu. E uma assistente de Kevin que faria registros formais. Também combinamos de envolver a polícia local em segredo, porque não sabíamos ao certo até que ponto Brooke poderia reagir. Peguei números dos detetives Morrison
e Park menos 2 nomes, que Kevin já conhecia menos e, discretamente, compartilhei com eles uma linha do tempo e as evidências iniciais. Eles pediram cautela e disseram que, se precisássemos, poderiam comparecer no momento certo para efetuar um mandado. Havia, no meio de tudo, um elemento que sempre me retornava. A carta de nossa mãe, Patricia, ela fora clara sobre sua vontade em relação ao trust. Deixar instruções de que os recursos destinados à Nola deveriam ser administrados por alguém que priorizasse o melhor interesse da criança. Eu me lembro de ter relido a carta às 3 da manhã, decorando cada ponto, procurando um canto em que pudéssemos nos apoiar. Lendo aquelas linhas, senti o peso de uma responsabilidade que já não era só minha. Era de todos que conheciam o que nossa mãe esperava. Enquanto a investigação mais formal se encaminhava, continuamos a vida doméstica com Nola. A criança, de maneira que me surpreendia, começou a explorar a fala aos poucos. Não como uma recuperação clínica, mas como se, ao pronunciar palavras, estivesse pegando pedaços de um poder que alguém tentara tirar dela. Ela repetia frases curtas, apontava objetos e buscava me avisar outras coisas, em voz baixa. Cada vez que ela dizia algo, eu anotava num caderno. Era meu registro, minha prova pessoal, uma linha do tempo de pequenas confissões. As redes digitais também começaram a se descoser. Kevin conseguiu, com ordens judiciais provisórias, rastrear transações suspeitas e pedir logs de acessos onde havia assinaturas eletrônicas. Encontramos transferências em horários estranhos e um conjunto de autorizações digitais que, tecnicamente, poderiam ser atribuídas a mim se alguém as forjasse no momento certo. Havia também mensagens apagadas do telefone de Brooke menos backups que, com perícia, poderiam ser recuperados. Em um desses arquivos que Kevin me mostrou, havia algo que me fez segurar o ar. Uma mensagem de Brooke para alguém chamado Warren, menos um advogado em Indianápolis, segundo a conversa. No texto, ela mencionava a necessidade de resolver papéis rapidamente e falava em enviar documentos assinados em branco. Não era uma prova por si só, mas era uma linha que ligava intenção e ação. Kevin sugeriu contato com Warren para verificar se havia alguma peça que ligasse os movimentos financeiros a um escritório legal. A sensação, dia após dia, era de que estávamos desenrolando um novelo grande demais para qualquer um abraçar sozinho. E ainda assim, havia beleza no fato de que, quando a verdade aparece, nem sempre ela chega estrondosa. Às vezes ela se forma em pequenas revoltas. Um dedo que aponta para um termos, um lábio que não mente, um perito que aponta uma caneta que não pertence a quem a assinou. Na manhã em que decidimos testar a segunda parte do plano, simular uma reação minha ao chá, para atrair Brooke a um local controlado, eu acordei com a voz de Nola repetindo algo que se tornou meu mantra. Tia, escuta. Era simples, e era uma ordem carregada de esperança. Eu a contemplei por alguns minutos, e senti, pela primeira vez em muito tempo, que estávamos agindo não por vingança, mas por proteção. Tudo isso, claro, veio com um preço emocional. Eu perdi o sono, minha relação com Brooke estava irremediavelmente transformada. Havia momentos em que eu me pegava inventando razões para justificar o que precisava ser feito, porque a humanidade exige que a gente ache motivos para as rupturas. Mas o que guiava meus passos era a imagem de Nola me chamando de tia para me alertar. Aquilo não era apenas uma quebra de silêncio. Era um ato de coragem de uma criança que havia sido ensinada a silenciar a própria voz. As próximas horas seriam sobre alinhar as peças, confirmar datas, marcar a presença de um psicólogo para eventual gravação com Nola, ajustar os detalhes com os detetives para garantir que ninguém fugisse e preparar o ambiente onde Brooke acreditaria que eu estava vulnerável. Não era um jogo trivial. Havia riscos, mas a alternativa menos permitir que alguém convencesse um tribunal de que eu estava incapacitada para que assinasse documentos em nome de Nola-era. Para mim, insuportável. Foi então que recebi uma mensagem que me deixou gelada. Era curta, enviada de um número que eu não conhecia, e dizia apenas: "Cuidado com o chá.
Havia algo na simplicidade que fazia a ameaça pairar no ar. Não sabia se era uma advertência anônima de alguém preocupado ou um aviso de quem já sabia que nós sabíamos. Mostrei para Kevin, que curvou o rosto sobre a tela e murmurou: alguém está testando o terreno. Fechar os próximos passos exigiu escolhas muito práticas. Quem ficaria com Nola enquanto eu fingia estar sob efeito? Onde faríamos a gravação sem expor a criança a mais estresse? Como garantir que no momento em que Brooke reagisse, haveria profissionais legais para prender evidências e, se necessário, prendê-la? Gwen foi implacável em sua objetividade. Nola fica comigo com uma rotina de segurança hospitalar, disse ela. Se for necessário gravar, eu garanto que há um psicólogo infantil, nada que possa ser interpretado como exploração. Kevin agendou o local, um escritório neutro, com câmeras que gravariam o encontro, peritos prontos para autenticar documentos e detetives em alerta. Eu tinha que assumir o papel de vítima. Acha-se sempre, e com razão, que fingir ser ferido é fácil. Não é... É uma tarefa que pede preparação psicológica e, acima de tudo, convicção. Na véspera do que chamamos de engodo, sentei com Nola e li livros de dinossauros, até que seus olhos pudessem fechar sem medo. Ela pediu panquecas para o café da manhã e falou em construir um castelo de waffle, uma daquelas ideias infantis que, naquele contexto, soavam como promessas de normalidade. Enquanto ela falava, eu anotei mentalmente cada detalhe: sua preferência por calda de morango, a aversão aos brócolis, a maneira como inclinava a cabeça quando dizia uma palavra nova. Essas pequenas coisas eram âncoras, lembranças do que nos importava, além das investigações. Na manhã marcada, Gwen levou Nola para um lugar seguro. Eu vesti uma blusa que parecia apropriada para quem estivesse frágil, clichê talvez, mas eficaz. Kevin enviou as últimas instruções por mensagem. Gravações ativas, detetives posicionados, advogado de plantão. Os detetives seriam discretos. A ideia era que Brooke sentisse que poderia agir livremente, sem notar que estava entrando num cerco. Quando o termos amarelo reapareceu nas minhas mãos, senti um peso que não era só físico, era o peso de todas as escolhas que me trouxeram até ali. A decisão de acreditar em Nola, a decisão de investigar, a decisão de transformar suspeita em ação. Olhei uma última vez para o objeto, lembrando da tarde em que ela me pedira para não beber. A imagem da sua boca formando as palavras, do seu pequeno dedo tocando meu pulso, vinha com força e com doçura. Eu não sabia o que aconteceria quando Brooke chegasse. Havia em mim uma mistura de medo, raiva contida e uma afinidade silenciosa com a verdade. Se havia um plano por parte dela para me incapacitar e, assim, manipular documentos que beneficiariam terceiros. Aquele era o momento de provar. Se não havia, eu precisava ter certeza de que não tomaríamos decisões irreversíveis. A campainha tocou. Era a hora. A campainha tocou. Era a hora. Antes de abrir, respirei fundo como se pudesse comprimir todos os ruídos daquele dia num único fôlego. Kevin mandou uma mensagem curta. Quando ela entrar, mantenha calma. Gwen enviou um emoji de olhar compenetrado. Os detetives confirmaram por rádio que estavam posicionados. Nola estava segura, a salvo com Gwen, e o psicólogo infantil havia assinado a autorização para que qualquer declaração da criança fosse recolhida de forma legal e protegida. Eu senti as pernas tremerem, não por medo de mim, mas por medo do que a verdade poderia revelar, não só sobre Brooke, mas sobre a fragilidade com que nós, adultos, protegemos certezas. Abri a porta. Brooke entrou com um sorriso que eu conhecia demais, bem ensaiado, acolhedor, porém meio mais rígido do que o normal, como se ela também estivesse encenando. Jared ficou atrás dela, olhos baixos, com a expressão de alguém que sabia demais para falar. No bolso, ela carregava o termos amarelo, o mesmo, agora um objeto que mais parecia uma peça de prova do que uma lembrança doméstica. Tudo foi acontecendo em câmera lenta e em microcortes. Brooke se sentou
cumprimentou com obrigada por cuidar da Nola, num tom que soou mecânico para mim, e ficou me observando como quem esperava um sinal de fraqueza. Eu me sentei do outro lado da mesa. Havia um gravador ligado, um advogado do nosso lado, com pastas devidamente carimbadas. E atrás de uma porta entreaberta, os detetives prontos, caso precisassem intervir. Não disse você sabia. Não a confrontei de cara. Era uma peça calculada. Kevin abriu a pasta com documentos autênticos, laudos, anotações do perito em caligrafia e os relatórios de transações. Ele descreveu, com aquela calma ritualística que transforma papel em prova, o que a perícia havia encontrado. Havia transferências apontando para contas intermediárias, assinaturas que, ao exame do perito, apresentavam traços inconsistentes com a da nossa mãe, e os resultados do laboratório que atestavam a presença de sedativo e laxante em concentrações que poderiam, sim, comprometer uma pessoa por horas. Era uma montagem concisa, nada de histeria, apenas factos alinhados. Brooke fingiu surpresa. Isso é um mal-entendido, ela disse. Palavras curtas, uma defesa automática. Ela olhava para Jared como se buscasse alívio ali, e Jared desviava o olhar. As máscaras se mantinham. Kevin então explicou que havia algo que poderia confirmar a intenção. Registros de conversas e um padrão de comportamento que ligavam documentos assinados em datas críticas. As transferências suspeitas trouxe à mesa mensagens recuperadas, backups de conversas que demonstravam a urgência de resolver papéis rapidamente. E uma linha temporal que correlacionava saques e envios com momentos em que, segundo provas que tínhamos, eu estaria supostamente incapacitada. A montagem era metódica menos e criava pela primeira vez o quadro de que não se tratava de um acidente isolado. No meu bolso, o gravador continha algo ainda mais frágil e decisivo. A gravação de Nola, feita com o psicólogo presente antes do nosso encontro. Eu não sabia ao certo como ouvir aquilo sem me despedaçar de novo, então deleguei. O psicólogo, com voz tranquila, leu em papel curto que a criança estava pronta para declarar e confirmou em microfone que a expressão era de uma menor, que compreendia o que dizia na medida da sua idade, quando a voz de Nola entrou na sala menos curta, firme, sem detalhes excessivos. Apenas o essencial. Foi como se aquele pequeno fio de coragem atravessasse toda a fachada que Brooke havia mantido. Nola declarou que havia sido ensinada a ficar quieta por medo, disse que a mãe a mandara quando tinha 3 anos e afirmou que, dias antes, ouviu algo sobre resolver papéis e que tinha pedido para eu não tomar o chá. Houve uma mudança visível no rosto de Brooke. O sorriso escorregou. Jared respirou alto. Eu achei que ela poderia manter a postura, dizer que era mentira, que havia sido manipulada, que tudo tinha sido exagero. Mas, diante da combinação de laudos, assinaturas forjadas, mensagens planejadas e a própria declaração da criança, menos tudo encadeado, menos algo quebrou. Não foi um colapso melodramático, mas um desmoronamento contido. A fala dela encolheu. As desculpas viraram frases truncadas e, por fim, veio aquele momento que eu jamais desejaria ver em alguém, que foi minha irmã. Brooke começou a chorar, não em quem me feria, mas em quem havia se visto pego, desarmado. Kevin apresentou uma última peça, uma sequência de eventos simulada, demonstrando como, caso eu tivesse sido sedada, documentos poderiam ser assinados, transferências realizadas e a aparência de legalidade criada. Era uma teoria legal que transformava indícios em um caminho lógico para crime. A defesa de Brooke ficou sem muito o que dizer. Os detetives, até então discretos, receberam ordens para agir. Morrison e Park se aproximaram, retiraram os distintivos e, calmamente, informaram que ela estava sendo detida por suspeita de fraude, falsificação e tentativa de envenenamento. A frase tentativa de envenenamento soou fria e jornalística pela primeira vez, transformando um objeto que eu considerava banal, um termos amarelo, em símbolo de uma intenção.
Brooke negou até o último instante. Em voz baixa, insistiu que jamais faria algo para prejudicar a filha. Jared, no entanto, deixou escapar algo que confirmou a omissão. Eu sabia que algo estava errado, mas eu não quis me envolver. A fala dele foi localizada, curta e valiosa para a narrativa do caso. A polícia a algemou, as manilhas eram silenciosas, e a sala encheu de uma sensação bizarra de alívio com culpa. Antes de sair, Brooke virou-se na direção onde ele estava. Houve um segundo de contato visual que dizia mais do que qualquer acusação. O início de uma tragédia familiar que talvez jamais fosse totalmente exposta. Ela perguntava com os olhos se eu me sentia vingativa. Eu, que sempre quisera que a palavra família fosse abrigo, respondi apenas com uma frase que eu próprio achei dura. Eu queria só cuidar dela. Não disse por isso. Fiz isso. Não busquei justificar nossa armadilha. Disse o que me movia. A cadeia de eventos que se seguiu veio com a aparente naturalidade dos processos bem ensaiados. Brooke foi levada, haviam mandados, registros, à condição de prisão temporária. O Temos foi apreendido como peça material, rotulado, fotografado. Jared foi liberado naquele momento com aviso de investigação. Mais tarde, tornou-se testemunha-chave por omissão. No carro da polícia, enquanto viam sua irmã ser conduzida, eu sentia a ambivalência da vitória. Nada naquela hora me deu conforto simples. Havia justiça em andamento, sim, mas o preço era a ruína de uma relação que havia sido um pilar da minha vida. As repercussões foram rápidas. O primeiro efeito prático que buscamos foi uma ordem emergencial de corte de acesso a contas bancárias vinculadas ao trust. Kevin, com a perícia de quem já lidou com litígios patrimoniais, obteve medidas imediatas para congelar transferências e evitar novo desvio. Em paralelo, os detetives continuaram a recolher provas, backups de mensagens, cópias de documentos, registros de saques e, quando possível, depoimentos de pessoas que poderiam confirmar padrão de comportamento. Na semana que se seguiu, a imprensa chegou a sondar, mas mantivemos um silêncio estratégico. Não era momento para espetáculo. Proteção à criança estava em primeiro lugar. As audiências foram marcadas com rapidez por conta da urgência da tutela. A promotoria acelerou os trâmites e Kevin preparou uma petição que pedia, de modo claro e responsável, a retirada temporária da guarda de Brooke a favor de um ambiente mais seguro. Menos, no nosso caso, eu me candidatei formalmente para a tutela, argumentando que o melhor interesse de Nola requeria estabilidade e um adulto disposto e apto a operar a proteção financeira em favor da criança. A audiência de emergência foi um dia tenso. O juiz ouviu depoimentos sucintos, promotores, o psicólogo infantil, que validou a declaração de Nola, representantes do serviço social e, claro, as minhas palavras. Eu falei com cuidado, sem sensacionalismo, concentrando-me nos fatos e na necessidade de proteger uma menor vulnerável. Havia documentos extensos, relatórios laboratoriais e a perícia em caligrafia que evidenciava as discrepâncias nas assinaturas. Em algum momento, o promotor ressaltou que a demonstração do plano menos a tentativa de usar minha suposta incapacidade para legalizar documentos representava não apenas fraude patrimonial, mas uma ameaça real ao bem-estar de Nola. O juiz, depois de avaliar as provas e ouvir recomendações do serviço social, tomou uma decisão que me trouxe um peso misto de alívio e pena. Concedeu a tutela provisória a meu favor, até que um julgamento e uma investigação mais aprofundada determinassem as responsabilidades definitivas. Algumas medidas foram condicionais, menos acompanhamento psicológico para Nola, visitas supervisionadas para Brooke sob avaliação, restrição de contato para evitar retraumatização. A decisão priorizava o melhor interesse da criança, o que era o norte que eu queria. Legalmente, paralelamente, houve negociações. Brooke acabou firmando um acordo judicial em que cedia parte do controle sobre o trust e comprometia-se a colaborar com a investigação em troca de penas reduzidas.
foi o que se soube nos desdobramentos. Ela aceitou responsabilidade parcial em um acordo que visava reparar danos financeiros e evitar o prolongamento de um processo criminal tumultuado. Isso não apaga a dor, mas nos permitiu recuperar parte dos valores desviados. Um perito contador trabalhou dias a fio e conseguiu rastrear várias transferências, reverter algumas delas e identificar beneficiários intermediários. Com mandados judiciais, parte do dinheiro foi recuperado e devolvido ao trust. Não foi tudo, menos nunca. Mas foi o suficiente para assegurar que o padrão de vida planejado pela minha mãe para Nola pudesse ser preservado em grande parte. Durante as semanas seguintes, houve sessões com psicólogos e terapeutas para Nola. O trabalho não foi sobre cura instantânea. Menos era sobre criar segurança, reeducar a confiança nas palavras e no corpo. O psicólogo ensinou técnicas de expressão seguras, brincadeiras que permitiam à criança nomear emoções sem reviver o trauma, rotinas que reforçavam previsibilidade e segurança, e atividades que reforçavam que falar era permitido e protegido. Gwen participou de cada sessão inicial. Como enfermeira, ajudou a garantir que as necessidades médicas e práticas de Nola fossem observadas. A recuperação foi lenta e, por vezes, zigue-zagueante. Alguns dias ela regredia menos um pesadelo, um silêncio, e em outros, progredia. Uma palavra nova, uma frase solta, um riso que vinha fácil. Eu aprendi a celebrar os pequenos passos. O primeiro, obrigada, sem que alguém enzugasse a voz dela. A primeira hora que ela pediu ser colocada na cama, por mim, ao invés de por um adulto que ela já não reconhecia como confiável. A culpa que eu sentia por não ter visto antes foi substituída por uma espécie de determinação quase militar. Cuidar, resguardar, reconstruir. Houve momentos em que tive que enfrentar olhares de vizinhos, de membros da família e lidar com a vergonha que a exposição traz. Aquilo me fez perceber como o silêncio social muitas vezes protege os arranjos danosos. O que aprendi é que questionar o que parece normal pode ser a diferença entre segurança e desastre. Num plano menos burocrático, retornávamos aos rituais caseiros. Fizemos panquecas no primeiro sábado depois da audiência. Nola ajudou a mexer a massa com um utensílio de plástico. Derramou calda de morango com exagero e riu alto quando parte da mistura respingou no avental. Construímos, naquela cozinha pequena da minha casa, um castelo de waffle, improvisado com pilhas de waffles, frutas e sorvetes. Ela desenhou dinossauros na lateral do prato com calda. Falou de um mundo onde castelos eram feitos de comida e se podia viver para sempre, comendo morangos. Esses momentos simples e cotidianos foram pilares da nossa reconstrução. Comida compartilhada, histórias inventadas, rotinas regulares. A confiança entre nós cresceu como um tecido que se costurava à mão. À noite, ela pedia que eu lesse livros sobre dinossauros, e eu inventava exageros. O Tiranossauro Rex, que talvez, secretamente, era um arquiteto de castelos, só para ver o sorriso descontraído crescer. Às vezes eu observava dormir e pensava no caminho que tínhamos feito, do silêncio imposto ao riso que voltava aos poucos. Não menos importante era a reconstrução financeira do trust. Kevin e o perito conseguiram, através de medidas civis, recuperar fundos e criar uma estrutura de supervisão mais rígida para impedir que qualquer indivíduo tivesse controle absoluto. O processo judicial continuou em paralelo, com audiências, negociações e perícias adicionais. Brooke compareceu ao tribunal, em algumas ocasiões acompanhada de advogados. Ela manteve, em momentos alternados, remorsos e defesas. O acordo que ela firmou implicou em reparações parciais e em medidas que limitavam sua participação direta na administração do trust. Havia consequência, sim, não apenas penal, mas também prática. Ela perdeu parte do acesso financeiro e foi submetida à supervisão. Para mim, a justiça não tinha caráter vingativo. Era um instrumento de prevenção para que
a vida de Nola tivesse menos riscos. Já Rede, por sua vez, assumiu o papel de testemunha, em uma declaração franca, menos ainda, que contida menos ele admitiu ter percebido sinais e se omitido. O tribunal considerou sua colaboração e, sem transformar a omissão em crime isolado, usou sua cooperação como elemento para rastrear contas e identificar articuladores externos. Quando havia, sua participação foi crucial para reconstruir o fluxo financeiro e identificar beneficiários que receberiam repasses irregulares. Do ponto de vista emocional, a família se fragmentou. Havia parentes que tomaram partido, outros que se afastaram, pessoas que antes frequentavam jantares passaram a evitar encontros. Eu mesma tive que redefinir limites, cortar convites, fechar portas. Foi doloroso, mas necessário. Proteção exige escolhas difíceis. Passado algum tempo, em uma das avaliações de acompanhamento do serviço social, foi sugerido um programa de reintegração para Brooke, caso ela demonstrasse arrependimento genuíno e estivesse disposta a participar de acompanhamento terapêutico e medidas de reparação. A corte, com cautela, avaliou possibilidades de visitas supervisionadas, desde que houvesse garantia de segurança e observação profissional. Eu não podia imaginar um retorno à normalidade com Brooke como figura central na vida de Nola. Ao menos naquele momento, a prioridade era manter a criança afastada de ambientes potencialmente retraumatizantes. Com o passar dos meses, Nola ganhou vocabulário e coragem. Havia dias em que ela cantava para si enquanto desenhava, e outros em que se recolhia. As sessões de terapia continuavam, mas a vida cotidiana foi recuperando espaço. Um dos momentos que me marcou aconteceu num almoço informal de domingo. Quando uma amiga trouxe uma caixa com brinquedos pedagógicos, Nola desmontou uma torre de blocos e, com a seriedade de quem ensaia a fala de alguém mais velho, disse: "Tia, hoje eu construí uma casa de dinossauros." Era uma frase comum e, no entanto, para mim, era prova de que a infância dela menos ter o direito mais básico estava sendo retomada, peça por peça. Não posso afirmar que tudo ficou perfeito. A confiança não se recupera completamente. A memória não é apagada, mas houve progressos tangíveis. Professores notificaram que ela participava mais das atividades. Pequenos grupos de amigos surgiram e o padrão financeiro foi estabilizado por medidas administrativas que Kevin implementou no Trust, envolvendo auditorias periódicas e um comitê fiduciário que agia como contrapeso a qualquer controle singular. Houve também momentos de reflexão dolorosa. Fui convocada a perguntar a mim mesma se poderia ter sido mais vigilante. Perguntei a outros se tinham notado sinais que eu havia ignorado. As respostas variaram entre culpa e surpresa. Eu aprendi que responsabilidade não equivale à culpa absoluta, mas a um compromisso de aprendizado. Nunca mais assumir como dado aquilo que afeta a segurança de uma criança. Essa lição virou para mim um combustível de ação, envolve-me com grupos locais que promovem a proteção infantil e a educação sobre sinais de coerção psicológica, não como alguém que quer declarar-se salvadora, mas como alguém que quer que outros pequenos não precisem inventar coragem para avisar um adulto. A relação com Brooke continuou complexa. Houve tentativas, tardias e mal medidas, de explicações e pedidos de desculpas. Algumas eram acompanhadas de negações sutis. Outras pareciam genuinamente atormentadas. Eu ouvi, com cuidado, mas mantive os limites. A prioridade sempre foi Nola. No fim, percebi que a justiça social e a justiça pessoal podem seguir caminhos diferentes. O tribunal tratou de questões legais e financeiras, mas as feridas afetivas permanecem na ordem do não resolvido. Ainda assim, ver a criança sorrir, desenhar e exigir panquecas com calda demais me dava sentido às escolhas que fiz. Certa noite, enquanto dobrava as roupas de Nola, encontrei um bilhete pequeno de papel colorido que ela havia esquecido no bolso de um pijama, um rabisco que representava um castelo de waffles. Guardei-o num livro,
como quem guarda um mapa de retorno. Aquilo me lembrou de que a vida que reconstruímos não era feita apenas de processos legais, mas de pequenas provas de alegria. O episódio também trouxe consigo implicações práticas de longo prazo. Montamos um regime financeiro com supervisão estrita, um conselho curatorial para o trust, relatórios trimestrais e um auditor externo designado para fiscalizar movimentos suspeitos. Isso garantiu que o patrimônio deixado por nossa mãe protegesse Nola de forma eficaz e transparente. Parte dos fundos recuperados foram direcionados a planos terapêuticos e educativos para a criança. Essas medidas, frias na linguagem, foram calorosas na prática. Significavam que, quando eu não estivesse por perto, haveria uma malha de proteção institucional que impedisse que qualquer indivíduo centralizasse poder decisório. Olho para trás e vejo um fio que liga tudo. A coragem de uma criança em pronunciar uma palavra proibida. Aquilo foi o que desencadeou uma investigação que escalou até prisões, congelamentos de contas e, mais importante, a chance de um recomeço seguro para Nola. Mesmo assim, é importante dizer que nossa ação não foi heróica, menos foi necessária. Ficou claro que a aparência de normalidade pode encobrir intencionalidade perversa e que, quando a suspeita nasce de uma criança, o dever é investigá-la com rigor, sem transformá-la em espetáculo. Hoje, a rotina da nossa casa tem cheiro de panquecas e rias de dinossauros antes de dormir. Às vezes, quando estamos na mesa, Nola espeta um waffle e me diz, com a seriedade que aprendeu a usar, tia, lembra quando eu te avisei? E eu sorrio, guardando a resposta curta que me parece definitiva. Sim, eu me lembrei, a lembrança não é apenas um ponto de virada na narrativa do caso. É um princípio que me orienta a agir sempre que algo soa irregular. A justiça fez o que podia, diante das evidências. Parte dos recursos foi recuperada. Brooke assumiu responsabilidades no acordo judicial. Jared cooperou com as investigações. Mas o que mais contou foi a construção de um ambiente onde uma criança pudesse, finalmente, falar sem medo e ser tomada a sério. Essa foi, para mim, a vitória maior. Se essa história está prendendo sua atenção e você quer ver mais relatos como este, considere se inscrever para acompanhar outros casos reais e reflexões sobre proteção infantil. Fecho com algo simples. Não há glória em descobrir o mal, apenas a obrigação de enfrentá-lo. Se ouviu algo pequeno e desconfortável, não descarte, investigue. Ouvir quem foi ensinado a silenciar é muitas vezes o primeiro passo para salvá-lo. Nola agora tem um diário com desenhos de dinossauros que governam castelos de waffle. Às manhãs, ela escolhe as coberturas com a mesma segurança com que escolhe as palavras que quer aprender. Em uma tarde de primavera, sentadas no sofá, ela apontou para uma página e me disse, desta vez sem urgência: Tia, um dia eu quero construir um castelo de verdade. Eu olhei para ela e respondi que, quando for a hora, iremos juntas construir, e que, até lá, eu estaria do lado dela, para garantir que ninguém mais a mandasse calar. A lição que levo comigo é simples e dura. Nunca subestime o poder de uma voz pequena quando ela busca a sua atenção. O silêncio imposto não é uma condição natural. É uma postura que pode ser curada pelo cuidado, pelo processo legal, certo? E pela paciência cotidiana de quem permanece. A esperança nas coisas comuns, panquecas, waffles, dinossauros e livros antes de dormir. E nelas encontramos um mapa para reconstruir aquilo que foi quebrado. A minha vida não voltará ao que era, e nem deveria. Às vezes, a proteção exige ruptura. Hoje eu ensino a minha sobrinha que falar é seguro. E, no irreverente reino dos castelos de waffle, ela é humildemente a arquiteta amor.